você que está conosco através da TV Candidez, também através das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Que bom que nós estamos juntos, porque Deus quer falar conosco com a sua palavra que é viva e que gera em nós a vida verdadeira, vida de filhos e filhas amados por Deus, a vida em abundância que Jesus prometeu. Jesus é a palavra do Pai, Ele é o verbo do Pai e que vem de fato gerar em nós esta vida divina, da qual tanto nós ansiamos em nosso coração. Para o início aqui do nosso encontro, mais uma vez vamos juntos suplicar o Espírito de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus, no dia de hoje, extraída do Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 21, do 29 ao 32. Lucas 21, do 29 ao 33, melhor dizendo, do 29 ao 33. E nos diz assim: acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quando nos versículos iniciais desse trecho aqui, Jesus, ele fala que quando nós vermos que estas coisas vão acontecendo, sabereis que está perto o reino de Deus. Que coisas são essas? Você pode perceber que estas coisas que vão sucedendo, como diz Jesus, não se refere aqui a esse trecho, porque nesse trecho Jesus usa exemplos muito até abstratos, podemos dizer assim, porque ele fala a respeito do broto da figueira que vai crescendo, embora seja algo que a gente consiga visualizar, mas a nível de fato de acontecimento não é pontual, né? Porque não tem um dia, vai acontecer que o broto da figueira, não. Então quer dizer, quando Jesus se refere a essas coisas que vão acontecendo serão um sinal, na verdade é referente a todo esse trecho, inclusive um trecho anterior a esses versículos que nós citamos, que Jesus ele está se referindo à sua volta, a parousia do Senhor, a volta do Filho do Homem. E ele descreve uma série de coisas aqui. Agora, por que mesmo Jesus ele usa esta alegoria da figueira? É o primeiro exemplo que Jesus traz aqui. Olhai para a figueira. Depois ele fala para as demais árvores, mas por que Jesus cita a figueira? Você está lembrado que na Sagrada Escritura, ao longo da caminhada de Jesus aqui, ele mais vezes se dirige à figueira. Por mais vezes nos acontecimentos está lá presente esta figura da figueira.
Por que será? Meus irmãos, para a cultura judaica, para o povo de Israel, a figueira, ela justamente é algo muito pontual, muito expressivo, muito caro para eles. Porque era uma árvore até muito comum, né? E uma árvore frondosa, uma árvore muito agradável, onde muitas vezes o povo se abrigava aí para estudar a Torá, estudar o Pentateuco, estudar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, veja que tem um sentido mais profundo do que parece, não é simplesmente uma árvore, não. Então Jesus diz aqui, olhai para a figueira, quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Nesse sentido, Jesus está aqui também dizendo que quando existe esta busca da verdade, esta busca da palavra de Deus, essa busca do próprio Deus, como acontecia com o povo de Israel ao estar debaixo da figueira, à sombra da figueira, estudando, buscando o conhecimento de Deus, ou lendo os salmos como era habitual. Quando existe de novo esta busca, e isto passa a se alastrar, passa a brotar na realidade do tempo, é um sinal da manifestação de Deus. E que inclusive prepara, sim, a volta do Senhor. Aqui entenda, não de uma forma apocalíptica, Jesus está dizendo que Jesus vai voltar. É claro que Jesus vai voltar. A palavra nos garante isso. Só não sabemos quando de fato. Fato é que, quando nós também temos esta busca pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, temos esse anseio e esta experiência com a palavra de Deus e com Jesus, que é a palavra do Pai, a nossa vida vai brotando também para uma realidade agraciada por Deus, uma realidade fecundada pela palavra de Deus. Aí nós temos certeza de que Jesus vai realizar a sua vontade na nossa vida. Nós podemos ter a certeza de que o próprio Deus se fará realidade. Ele virá para nós. Você está entendendo? E, aliás, nós passamos a viver logo mais aí, é o tempo justamente do advento, né? De espera, de expectativa para o Senhor que vem. Por isso, é necessário nos fazermos esta pergunta: o quanto eu tenho desejado Deus na minha vida? Meus irmãos, é verdade que nós caminhamos na fé, vivemos uma caminhada de igreja, uma vida de sacramentos, alguns até mais comprometidos, vivem um determinado apostolado, um serviço da igreja, responsabilidades, graças a Deus. Agora, você tem desejado a Deus em meio a tantas coisas? Nos ocuparmos das coisas de Deus é muito diferente do que nos ocuparmos com o Deus das coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Em primeiro lugar, precisa ser o meu Senhor, de forma íntima e particular.
quanto o seu coração tem desejado a Deus. Porque é a isto que se refere esta espera. Mas olha aqui, vamos usar uma alegoria simples, já encerrando esse bloco. Digamos que nós estamos com uma fome danada. Nós pedimos aquela pizza. Gente, quanta espera. Quanta espera, não é? Aquela pizza com Coca-Cola. Quanta espera, meu Deus. Não é? Claro, sentido de apetite, né? Mas sim, veja bem, se nós esperamos assim tão avidamente pelo alimento do corpo, quanto mais nós devemos esperar, precisamos ansiar, desejar esse alimento da alma em cada instante da nossa vida. Uma breve pausa, no próximo bloco nós voltamos. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, tratando de quanto mesmo nós temos anseio por Deus, do quanto nós temos desejado Deus. Encerramos o bloco anterior com esta alegoria, né, a respeito da nossa ansiedade, né? Quando nós desejamos algo ou realmente esperamos algo que vai nos satisfazer. Usei o exemplo aqui da pizza, né? Estou com fome, peço a pizza e tal. Como eu espero, né? Como eu espero com a avidez que ela chegue. E, no entanto, quanto menos nós temos desejado as coisas de Deus. Sendo que o Espírito ocupa a primazia sobre a matéria, né? Obviamente dentro de uma proporção, né? Porque senão também somente um espiritualismo aí, ele acaba também por pecar contra a realidade criada por Deus, que é a nossa natureza, a nossa matéria. Mas ocupa a primazia. Por isso, nosso corpo, ele vai direcionar conforme está a nossa alma. Eles estão ligados justamente o que sua alma tem desejado. Ah, como é que eu vou saber, Marcelo? Não enxergo a minha alma. Olha só, presta atenção. Qual é o foco da sua vida? O que está no foco dos seus dias? Acena para aquilo que você tem desejado. Trabalho, só trabalho.
Você tem desejado os benefícios desse trabalho? Você tem desejado. E assim por diante, tantas outras coisas. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diz Jesus na sua palavra. Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso, esta pergunta é justamente para deixar uma pulguinha aqui, ó, atrás da orelha. E cada um de nós vivemos este dia de hoje e até os próximos dias. Deus se utilize desse questionamento, por muitas vezes junto ao nosso coração, para nos fazer retomar a minha profundidade o que eu tenho desejado. Portanto, vamos chegar à clareza do que nós temos buscado quando nós questionamos à luz do Espírito de Deus estas coisas. E aí agora, você percebeu que está tão distraído, tão ocupado já, por incrível que pareça, já estamos quase chegando no final deste ano. E aí, no meio de tantas atividades, nos distraímos de Deus e temos outras prioridades, outro foco, temos desejado, quem sabe, tantas coisas e não a Deus. Bom, em primeiro lugar, está aí a explicação por que de tanto estresse, por que de tanto desequilíbrio. Nós não fomos feitos para essas coisas, meramente. Somos feitos para Deus, para Ele. E nele realizar todas essas coisas, claro. As que nós precisamos, né? Agora, é preciso tirar, então, do altar do coração estas tralhas. Como é descabido pensar, por exemplo, no altar de Deus, da Santa Missa, o altar mesmo da Santa Missa, com tantas coisas aí em cima. Faça uma memória para ver, quer ver? E pensa, usa a sua imaginação, tá? Isso aqui é uma alegoria, ok? Mais uma alegoria. Pensa aí em cima do altar, chinelo, roupa, cadeira, o que mais? Tá pensando aí quanto seu cérebro conseguiu? Chega a doer o coração, né? É descabido demais. Graças a Deus que não acontece isso. É só uma alegoria também. Mas e o altar do seu coração? Está cheio de coisas aí, coisas descabidas. Aliás, até coisas escandalosas como o pecado, por exemplo. O que fazer? Eu tenho rezado muito com uma frase de Santo Agostinho e já faz muitos anos. Despedaça os ídolos do meu coração, Senhor. Despedaça os ídolos do meu coração. Retira, Jesus. Retira, Senhor. Me ajuda. Retira do meu coração tudo o que está aqui e que não é o Senhor. Talvez pessoas, simplesmente pessoas, tenham ocupado aí esse lugar do seu coração. Quer dizer, o primeiro lugar, pessoas de uma forma ilegítima, talvez você tenha colocado, priorizado, antes mesmo de Deus, tomado o lugar de Deus. E, obviamente, precisam sair daí para estar no lugar que lhes são devidos. Se Deus ocupa o seu lugar no meu coração, todo o resto toma a sua posição. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Tão básico, tão fundamental, tão elementar, mas tão elevado ao mesmo tempo. Amar a Ele acima de todas as coisas. E a palavra fala, no versículo 32, em verdade vos declaro, não passará essa geração
sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estas palavras aqui não é só as palavras proferidas pelo Senhor, mas esta palavra que é viva, que é o próprio Deus, não vai passar. É por isso que a experiência com Deus, amá-lo sobre todas as coisas, vivemos esse esforço de reajustar o foco para tê-lo só a Ele no altar do nosso coração. Assim nós vivemos experiência já de verdadeira adoração a Deus na nossa vida, em espírito e verdade. E por isso já poderemos viver essa antecipação do céu aqui, porque o céu é justamente Deus o absoluto. E a nossa adoração, a nossa vida prostrada diante dele, o nosso reconhecimento, o nosso louvor a ele. E é claro, lá será por toda a eternidade. Mas nós já não vivemos aqui uma prévia disso, já não temos a nossa vida conformada a render a Ele a glória. Depois nós não estaremos no final de toda esta jornada, não estaremos no caminho. Como chegaremos no destino? Nós não estaremos, se nós não vivemos isto, esse foco, esse Deus em primeiro lugar, como primeiro lugar da minha vida, bebendo da sua palavra, alimentando da sua palavra, tendo a sua palavra meditada e buscada. Se eu não estiver nessa estrada, não chegarei no meu destino. Não é acidental. Deus é sempre proposta. Isso supõe de nós uma resposta. Deus que me criou. Aliás, uma frase, dos santos da igreja. Deus que te criou sem ti não pode salvar-te sem ti. É necessário, é indispensável. Mas ele não é todo poderoso, claro que é. Só que antes de ser todo poderoso, ele é Pai. E por isso, ele quis me ensinar o amor que supõe a liberdade. Se eu fizer bom uso da minha liberdade, não tem jeito. Livre-arbítrio, algo que Deus me deu, nos deu a cada um de nós. E que Ele não vai violar, porque Ele é exato, Ele é perfeito. Deus não se desdiz, Deus não volta atrás na sua criação. Vamos pedir ao Senhor a graça de reajustarmos o caminho, de reajustarmos o foco da nossa vida. Fixe os seus olhos em Deus. Mas então eu vou precisar ir para um mosteiro. Nada disso. Nada disso já de tantos anos, especialmente com a nova evangelização na igreja. Nós temos tantas oportunidades e sinais de que é possível viver de fato a partir de Cristo. Inclusive tem um documento na igreja com esse título, A Partir de Cristo. Você pode buscar e conferir também, ler e se fortalecer, onde tudo deve ser a partir dele. E aquilo que está ocupando totalmente o seu foco, que não é ele, peça a graça de que ele mesmo te ajude a retirar aí do altar do seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou, Deus abençoe. Até o próximo programa Palavra com Vida.
Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.